Glória a Deus. 1 Pedro, versículo 13 em diante, em nome de Jesus. Glória a Deus. O título é Exortação à Santidade. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E se invoca por Pai aquele que, sem exceção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós, e por eles creste em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificai as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda glória do homem como a flor da erva, que secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, né? O Senhor fala para cada um de nós, né? Aqui. Portanto, cingi os vossos lombos do entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que vos foi que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, né? E nós devemos aqui, cada um de nós devemos estar todo dia cingindo os nossos lombos, que é o nosso entendimento da palavra. O lombo quer dizer a nossa comunhão com Deus, que nós estejamos sempre em comunhão com Ele. Para quê? Para que nós possamos ser sóbrios, entendidos e esperar internamente na graça de Deus, na graça que nos foi oferecida na revelação de Cristo. Essa revelação que foi revelada a cada um de nós é a palavra de Deus, é o Evangelho da salvação eterna, a qual nós temos que cingir nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nosso entendimento, nosso coração tem que estar cingido na palavra de Deus, para que possamos sair das concupiscências do mundo, que não agrada mais a nenhum de nós. Nós temos, como diz aqui no versículo 14, ele diz, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Antigamente nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós não tínhamos conhecimento de Jesus, da palavra que cura, santifica e purifica. Mas hoje nós temos. Então nós não temos de maneira nenhuma de nos alegrar, de querermos outra vez voltar para o que nós vivíamos, nossa ignorância, que tudo que nós fazíamos nós achávamos que estava certo. Nós blasfemávamos contra as pessoas, falávamos coisas que não devia falar, até
purifica e nos santifica. O mundo com suas consciência passa, mas a palavra de Deus permanece em cada um de nós. E nós, como filhos e filhas, nós temos que viver em Cristo, em qualquer circunstância. Nós não podemos, de novo, eu vejo muitas das vezes irmãos e irmãs que se diz que é de Jesus e está lembrando do lixo que ele deixou lá para trás, está lembrando das imundícias que ele deixou lá para trás. Não, nós não fomos chamados para viver uma vida em Cristo trazendo o passado, trazendo a sujeira para dentro de nós, não. Nós somos chamados para ser limpo de dentro para fora. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos santifica. Nós somos, irmão, temos que ser a luz do mundo. Aonde você passar, aonde você estiver, você tem que ser luz. Tem que olhar para você e ver a luz do Espírito Santo em você, ver que Cristo habita em você, não as coisas mudando, porque as coisas mudando se acabam, mas a palavra de Deus permanece, nos limpando e nos santificando cada dia. Amém, igreja? E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós sejamos dignos de dizer filhos e filhas do Pai. Não é, vamos dizer assim, a irmã está falando essas coisas. Não, irmão. Quem está falando é o Espírito Santo. As coisas do mundo não nos agrada mais, mas a palavra de Deus, ela permanece mais. Entendeu? É isso que o Senhor quer. Comunhão, respeito de cada um de nós por aquilo que Ele tem nos entregado todo dia, Ele tem nos dado, amém? É maravilhoso você, todo dia, abrir os olhos e dar graças a Deus. Porque a hora que nós vamos para a cama, nós não agradecemos a Deus pelo dia que tivemos e não pedimos a Ele um repouso que Ele nos dá maravilhoso durante a noite. Também quando nós acordamos no outro dia, nós também ficamos regozijados e agradecemos a Ele. É isso que Ele quer. E cada um de nós vivemos sim, mas vivemos na palavra, na virtude do Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque nós fazemos no passado, as nossas ignorâncias, os nossos pecados, Deus já não se lembra mais. Já acabou. Por que nós vamos ficar querendo recordar o que já foi jogado no lixo? Para que nós vamos querer trazer para a nossa vida aquilo que não nos traz nada de bom, só nos leva à perdição? Trazemos todo dia para nós a palavra da salvação. Amém, igreja? Né? E ele no 15 ainda fala: mas começando aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Ele fala que Ele é santo, Ele nos chamou para uma santidade. Então, todo o nosso proceder, nós temos que ser santos. Nós temos que ser santo na igreja, temos que ser santo na nossa casa, nós temos que ser santo na rua, no trabalho, no colégio, onde nós estiver, nós temos que ser santo, porque a santidade habita em cada um de nós. Aquele que diz: seja santo porque eu sou santo, ele habita em cada um de nós. Mas para ele habitar em cada um de nós, nós temos que estar limpos, purificados e viver uma vida em santidade. Amém, igreja? É isso que o Senhor quer de cada um de nós: compromisso, união, determinação, que cada um determine aquilo que Deus tem dado a vocês. Receba a palavra que nos santifica, que nos purifica. Não vamos de maneira nenhuma estar buscando em cisternas podres, mas vamos buscar aqui, ó, na palavra, que Ele é santo, Ele nos santifica. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Porque muitas das vezes a gente acha que nós estamos, nós já aceitamos Jesus, já estamos indo para a igreja, está tudo certo, nós já estamos salvos, é só o Senhor vir nos buscar, que a nossa morada está preparada. Mas que para isso esteja realmente, nós temos que andar em santidade como Ele andou, saindo fora de tudo que nos leva à perdição. Nós não somos chamados para viver errando, para viver pecando, mas somos chamados para uma vida de santidade. Amém? E quando se diz uma vida de santidade, irmão, não quer dizer que você não pode sair, você não pode ir a algum lugar, você pode sim, mas você tem que saber a quem você pertence e quem você é.
e você não se misturar com as coisas que não são dignas. Não usar palavras próprias, mas usar a palavra de santificação na vida de cada um. Amém, irmã? Glória a Deus, né? Porque ele diz, Cristo está, seja santo, porque eu sou santo. E se invocas por Pai, aquele que sem exceção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E nós temos que entender que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele não faz exceção de pessoa. Ele não fala que você é preto, Ele não fala que você é pobre, Ele não fala que você é rico. Todos para Ele é um só. Mas para nós sermos um só, nós temos que viver como Ele nos manda. Porque aqui, se invoca por Pai, aquele que sem exceção de pessoa, julga segundo a obra de cada um. Então nós temos que ver as obras que nós estamos andando, o que nós estamos fazendo, se é do agrado do Pai. Porque aqui nessa terra, está aqui, na palavra que o Senhor diz, a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós aqui somos peregrinos. Nós estamos andando, cada dia buscando, para que nós possamos chegar no nosso lar celestial, como muitos chegaram. Nós também podemos chegar se nós vivermos em santidade. Amém? Nós saímos de tudo daquilo que perece, mas viver uma vida ali, santa, regada no Senhor. Aí sim, nós podemos dizer, o Senhor olhar para nossas obras e ver que nós procuramos cada dia a santificação. Cada dia que nós levantamos, nós temos que buscar agradecer a Deus por tudo e nos vigiar com temor para quê? Para possarmos um dia, quando chegar o tempo do Senhor tirar nós aqui dessa terra, onde nós somos peregrinos, porque isso aqui não pertence mais a nós. Nós temos que saber que nós vamos para o nosso lar celestial. Você chega lá e não vai dizer, entra minha filha amada, olha aqui, aqui está preparado aqui para você. Entra meu filho amado, que aqui está preparado para você. É maravilhoso, irmão. E nós temos a certeza que se nós andarmos como o Senhor manda, na palavra, buscando, saindo fora das coisas que não condiz com a palavra de Deus, nós possamos ter a certeza que nós vamos chegar na nossa cidade celestial. Amém, igreja? E é nessa cidade celestial, pode um ir na frente, um ir depois, mas nós vamos nos encontrar lá de novo. E vamos dar glórias ao Senhor, porque estamos todos lá. Amém? E vamos ver que a palavra de Deus que foi falada aqui na terra, enquanto nós estamos aqui peregrinando, essa palavra nos levou para a salvação. Amém? Glória a Deus. E aqui no 18 ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatado da vossa boa maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais. Nós temos que saber que nossos pais, eles nos ensinou coisas que não condiziam com a palavra, mas para eles estava certo. Nós somos ensinados, você não pode fazer isso, você não pode participar daquilo, olha, você não vai ali, você não vai aqui. E muitas das vezes até mesmo impedir a gente de ir no lugar onde estávamos falando a palavra de Deus, porque dizia, não, vocês são católicos e é aqui que vocês têm que estar. Vocês são espíritas, é aqui que vocês têm que estar. Não, gente, hoje nós vemos aqui pela palavra de Deus, e nós não fomos comprados, nós sabemos que é isso, que nós não fomos comprados com coisas que perecem, como a prata e o ouro, mas fomos resgatados da vossa maneira, da nossa maneira de viver, dos nossos engodos, das nossas coisas. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. O sangue que ele derramou naquela cruz ali, ele derramou por toda a humanidade, por todas as nações. Não tem um que possa dizer que Jesus não morreu por todos, ele morreu por todos. E todos foram ressuscitados neles, mas poucos sabem disso, mas nós sabemos. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que dar glórias a
a Ele e agradecer por nós termos ressuscitado com Ele. Ressuscitar para uma vida santa, para uma vida que nos leva cada dia mais para o nosso lar celestial. As coisas do mundo, tudo passa, mas a palavra de Deus, gente, ela permanece. Na hora que você está agoniado, está com algum problema, você, a primeira palavra que você se lembra, você clama: oh meu Deus, oh meu Pai, tem misericórdia de mim, me livra desse mal. Naquela hora ele está ali, ó, pertinho de você. Por quê? Porque você anda com a palavra de Deus. Só se lembra de Deus, só se lembra de Jesus aquele que anda na palavra. Porque muitos estão esperando as coisas do mundo, acham que no mundo é uma casa bonita, é um carro bonito, é ter muito dinheiro no bolso, é ter dinheiro no banco. Ele acha que ele já está salvo, que ele tem tudo. Mas não tem não, irmão. Você pode ter tudo isso. Isso não vai te levar à salvação. Mas tenha Jesus, porque esse sim, essa é a palavra que purifica e santifica cada um de nós. Você pode ter tudo. O Senhor não impede nós de buscarmos cada dia melhorar de vida, melhorar a nossa situação. Você pode ter tudo. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter dinheiro em banco, você pode ter uma vida maravilhosa aqui na terra. Mas se lembra que a vida melhor é a eterna. Então continue firme com o Senhor, porque as coisas daqui da terra você não leva para o céu, mas a palavra, o que você viveu na palavra de Deus, essa vai com você para dar testemunho da sua vida. Amém, igreja? E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Se tem as coisas, dá glória a Deus. Ah, eu tenho uma boa casa, glória a Deus. Eu tenho um bom carro, glória a Deus. Eu ganho bem, glória a Deus. Mas primeiramente, nunca se esqueça que Ele é dono da prata e do ouro. Quem te capacita para que você venha ter tudo, só é um: nosso Deus, nosso Pai Jesus Cristo. Então Ele tem que estar acima de todas as coisas na nossa vida. Acima do nosso amor, até mesmo pelos nossos filhos, pelos nossos maridos. Ele tem que estar acima de tudo. Nós amamos todos, mas primeiramente a Cristo. Amém? E a gente vivendo assim, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho da vitória em Cristo Jesus. Né? É como o irmão Raimundo esteve aqui na frente e falou que nós já morremos, nós ressuscitamos em Cristo. Então o cristão não pode ter medo da morte, porque ele não morre mais. Ele vai para casa, ele vai para junto do Pai. Esse corpo é que vai ficar aqui, mas nós vamos subir para a glória. Então nós não podemos ter medo, nós temos que confiar cada dia, buscar a nossa salvação. Amém? E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Firmeza, irmão. Busque, não olhe para o tempo, não olhe: ah, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu não vou na casa do Senhor, eu não vou no culto, eu vou amanhã se eu estiver melhor. Não, gente. Venha do jeito que tiver. Vem se arrastando, vem gemendo, vem chorando, mas vem, porque o Senhor é que te dá força. E quando você vem, e você participa de tudo, você sai renovada, você sai curada, você sai libertada, você tem ânimo para resolver as coisas que ficaram para trás, amém? Porque quem nos dá o vigor é o Senhor Jesus. Olha, eu vou só falar uma coisa. Foi na terça-feira, o irmão Alain esteve aqui cortando o pé de maneira. Eu já tentei lá dar uma ajuda a ele, mas eu estava com uma dor tão grande nas minhas costas que aquela dor vinha e respondia na frente, como se eu tivesse naquela hora ali por dentro de mim e fosse estourar tudo, que eu fosse cair dura no chão. Aí eu sentei, aquela dor continuou. Aí eu falei assim: Senhor, eu não aguento mais essa dor que eu estou sentindo. Na mesma hora eu estava me firmando no fogão. A Ingrid vinha passando. Aí eu olhei para o Senhor e disse: aí. Eu falei para ela: Ingrid, me ora em nome de Jesus. Ela botou a mãozinha, as duas mãozinhas dela nas minhas costas e orou e falou comigo: ora comigo, determina comigo, com a mesma autoridade que tem aqui, ó, nos cultos de libertação. E eu fiz
fez como ela mandou. Quando ela acabou de orar, eu dou glórias a Deus que na mesma hora eu senti que aquela dor, aquele mal saiu de mim. É contra quê? Deus mostrando que nós temos que confiar naquele ungido que está ali. Tinha 2 ungidos, 2 presidentes da obra? Tinha. Mas o Senhor mandou eu ir, na ovelhinha ali, para mostrar que o mesmo poder que está em cada um de nós está nela. Né? Então nós temos que dar glória a cada dia. Por isso que eu digo, esteja do jeito que tiver, venha e receba a sua bênção em nome de Jesus. Amém? E daquela hora em diante, graças a Deus, eu fiquei bem. Eu não podia nem me mover. Parecia que por dentro de mim começava assim, me tomando o corpo todo, como se eu fosse estourar, sabe? E naquela hora que eu estava ali, o Senhor enviou para mim socorrer a Ingrid. E eu fiquei curada. Então a gente tem que dar glória. Gente, o Senhor pode ser quem for, seja a irmã minha, seja a irmã Vivi, que botar a mão e orar e pôr, e a gente estando ali firme, e o que elas mandar fazer, vamos fazer, porque o Senhor está com elas também para nos dar vitória. Amém? Glória a Deus. E aqui no 19, ele diz, né? Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Foi nesse sangue que nós fomos comprados, foi nesse sangue que nós fomos selados, foi nesse sangue que nós recebemos a nossa salvação. Um cordeiro que não tinha mácula nenhuma, não tinha corrupção nenhuma, mas ele tomou toda a nossa maldição, todos os nossos pecados, todas as nossas corrupções, foi nele, para que dele viesse a nossa salvação. Amém? Quando Jesus Cristo foi ali naquela cruz do Calvário, não foi o corpo de Jesus que foi pregado ali com os pecados, não. Foi pregada a carne da perdição de cada um de nós que ele levou. E através dessa perdição, ele realmente desceu à sepultura, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e cada um de nós que cremos, ressuscitamos com ele para termos a vida eterna. Pelo sangue de Jesus nós somos libertos, somos curados, somos purificados. É somente a gente crer e confiar nesse poder. É muito, muito maravilhoso você acordar e você crer. Poxa, eu estou acordando hoje, estou dando glórias a Deus. Dormi com ele, acordei com ele. É maravilhoso saber que você é lavada, remida, santificada no sangue de Jesus. Maravilha. Porque eu te digo, irmãos, eu jamais ia derramar meu sangue por cada um. Só Jesus mesmo que fez isso por cada um de nós. Amém, igreja? Então nós temos que cada dia saber dar glórias a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossa vida, né? E o qual Ele diz aqui, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas se manifesta nesses últimos tempos por amor de vós. Ele foi conhecido antes da afirmação do mundo, porque tudo que foi feito pela palavra. E a palavra é quem? Jesus. Então, através dele, tudo foi feito, tudo foi formado. E nesses últimos tempos, ele veio para dar vida a cada um de nós, aquele que crê, aquele que quer a vida eterna com ele. Amém? E aqui diz, né? Porque aqui no 21, e por ele creste em Deus, que o ressuscitou dos mortos e deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Ele ressuscitou em Deus para dar a cada um de nós crer na ressurreição dos mortos, e ele deu a glória para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Então nós temos que estar nessa fé, nessa esperança, nessa confiança que o Senhor é tudo na nossa vida. Amém, igreja? Né? E no 22 ele fala, purificando as
amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. O que ele fala aqui para cada um de nós? Que nós temos que amar um ao outro, assim como Deus nos ama, como Jesus nos amou, que deu a vida dele por resgate da nós temos que ter esse amor um pelo outro, não amor fingido, não bater nas costas do irmão e dizer, ah, irmão, eu te amo, só de boca para fora. Não, gente, de espírito é verdade. O amor verdadeiro de Deus, que é Cristo Jesus, está em cada um de nós para nós amarmos um ao outro. Quando eu abro a minha boca e digo para um irmão, eu amo você, eu quero bem a você, eu quero em espírito e em verdade, porque eu creio que o poder de Deus está sobre mim e sobre cada um de vocês nesse mesmo amor. Amém? E aqui ele diz, sendo de novo gerado, não da serpente corrupta, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque nós fomos gerados de novo, não pela semente corrupta, mas nós somos pela incorrupta, pela palavra de Deus, que é viva e permanece em cada um de nós. Essa palavra é Jesus Cristo, gente. É o Evangelho Santo que deu a cada um de nós, que nós temos que viver nela. Amém? E aqui no 24 ele diz, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu as suas flores. Né? Toda carne, ela seca. Você nasceu bonitinha, toda coisa. Mas chega um tempo que tudo murcha em você, tudo acaba. Mas a palavra de Deus, ela permanece. E o homem, ele na sua glória, na glória dele, então na glória de Deus, ele corre atrás de muita coisa, atrás de fama, de tudo. Depois tudo isso acaba, ele também é como uma erva que passou, secou, acabou e ninguém mais se lembra dele. Por quê? Porque só fez sucesso naquele momento, não continuou. Em nada que ele fez, ele recebeu glória. Mas aquele que permanece na palavra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra do Evangelho que nos cura, nos santifica, essa permanece em cada um de nós. Não a glória do homem, não a carne que acaba, mas a palavra de Deus, ela permanece dentro dos nossos corações. Amém, igreja? E essa palavra é Jesus Cristo. Amém? Uma linda salva de palmas.